Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre parentes e hoje nós vamos falar sobre os parentes para o ascendente em Câncer. Então, quais são os planetas que regem cada um dos parentes para o ascendente em Câncer? Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Só que antes de eu iniciar a aula, eu devo fazer um pequeno advertência. Não utilize o seu mapa ocidental tropical como ponto de partida para esta aula, porque você está partindo do ponto errado. Essa aula ela é única e especificamente aplicável ao seu mapa astral calculado pela astrologia sideral. Então, a variável mais importante na astrologia sideral é o seu signo ascendente. Então, essa análise ela é específica para quem tem o ascendente no signo de Câncer pela astrologia sideral. Então, se você tiver ascendente em Câncer pela astrologia tropical, 90% de chance de, na astrologia sideral, você ter o seu ascendente em Gêmeos. Então, o signo vai mudar. Então, não é para você essa aula. Agora, tudo bem, se você tiver o ascendente em Leão, na astrologia tropical, existe aí 90% de chance de o seu ascendente ser o anterior, Câncer, na astrologia sideral. Então, nesse caso, se aplica a você. Mas assim, o ideal é você montar o seu mapa astral calculado pela astrologia sideral. Então, para você saber seu ascendente, você precisa saber os minutos que você nasceu. Então, se você ainda não fez isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu signo ascendente pela astrologia sideral, assim como todo o seu mapa astral, a posição dos planetas nos signos, nakshatras, casas, tudo o que você precisa saber está nesse tutorial. Então, faça ele, tenha o seu mapa em mãos, aí depois você volta que a gente pode dar continuidade. Eu vou utilizar muito nessa aula uma técnica chamada casas derivadas, que em sânscrito é conhecida como Bhavat Bhavan. É uma técnica que vai dizer que as casas têm um significado oculto. Eu não vou explicar o que é isso aqui, porque eu já fiz uma aula sobre isso. Então, se você não sabe o que é Bhavat Bhavan, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para uma videoaula, que lá eu explico tudo o que é casas derivadas, com os exemplos mais espirituosos que você possa imaginar. Você vai ficar um expert nesse assunto se você assistir essa videoaula, aí você volta aqui. Então, a primeira pessoa que nós vamos identificar é o seu cônjuge. Quem é o cônjuge para o ascendente em Câncer? Vai ser Saturno, porque Saturno rege Capricórnio, que rege a sua casa 7. A casa 7 é a casa dos cônjuges, do seu marido, da sua esposa, a pessoa com quem você vai se casar, é vista pela casa 7. Então, Saturno rege a pessoa com quem você vai se casar. Quando a pessoa é novata em astrologia védica, ela vai ler por alto aí na internet coisas do tipo Vênus rege relacionamentos. Ok, em linhas gerais, não está errado isso, mas só que quando a gente aplica para o ascendente em Câncer, olha para o seu mapa. Quais são as casas que Vênus rege? Rege a casa 4 e a 11. Não são casas de casamento em si. Então não tem por que dizer que Vênus rege o seu relacionamento. É Saturno que rege. Então, o pressuposto está errado. Então é lógico que previsões montadas em pressupostos errados vão sair também igualmente erradas. E uma outra maneira de você saber qual é o seu cônjuge é através da astrologia Jaimini, que Jaimini tem aí como tema central da sua escola os indicadores móveis, que são chamados em sânscrito de Charakarkas. E dentre esses Charakarkas nós temos o chamado Dharkarka, que é o indicador do cônjuge. E de preferência faça essa sequência de indicadores móveis utilizando a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Não utilize a Ayanamsha Lahiri, ela não vai sair tão precisa assim. Qualquer assunto envolvendo astrologia sideral, a melhor Ayanamsha é a Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, é a mais confiável.
Então, o astro que ocupar o posto de Dhara-Karka, ele vai ser igualmente o seu cônjuge, vai influenciar da mesma maneira. Então tudo bem, se você tiver Vênus em Capricórnio, vai cair na sua casa 7. Então, nesse caso, Vênus vai influenciar seus relacionamentos? Vai, mas é porque ela caiu dentro da casa 7, não porque ela rege relacionamentos, em primeiríssimo lugar. Então você precisa entender isso. Se você tiver Vênus como seu Dhara-Karka, vai influenciar seu relacionamento? Sim, vai. Mas é porque ela virou seu Dhara-Karka e não porque ela em si rege seus relacionamentos. Então, assim, a orientação oficial para o ascendente em Câncer é o seguinte: Saturno rege seus relacionamentos junto com o Dhara-Karka. Pode ser qualquer um dos 8 planetas. Então, qualquer previsão em torno da tua vida amorosa, você tem que fazer levando em consideração o seu Saturno e o seu Dhara-Karka, senão as previsões vão sair erradas. Depois não reclama que eu não avisei. E sobre a questão do dinheiro do seu cônjuge, ela é vista pela casa 8, que é a segunda da 7ª, e Saturno rege essa casa. Engraçado, a casa 8 ela tem sim uma má fama, porque ela é a casa das transformações, morte. Então, talvez por isso que o ascendente em Câncer tenha muitos problemas, ele tenha muita luta para conseguir um relacionamento estável. Porque a casa 8 e a casa 7 são como se fosse uma coisa só no mapa do canceriano. Então, a pessoa que vai para sua vida como seu amor é a que também traz energia da casa 8 na sua vida, que é transformação, crises, cataclismas. Então é um dos ascendentes que tem mais dificuldade de manter um relacionamento, isso é verdade. Mas vamos analisar por uma perspectiva mais positiva. A casa 8 representa também o dinheiro do seu cônjuge. Então, quando Saturno está forte no seu mapa, ele traz um cônjuge que tem condições financeiras. Uma técnica muito boa para aferir a força dos planetas é o que se chama de 6 conjuntos de forças planetárias, que é o Shadbala. Então faça o seu Shadbala e verifique a pontuação do Saturno. Porque se seu Saturno estiver forte, significa que você vai atrair sim uma pessoa saturnina, sombria, porque Saturno continua sendo Saturno, mas é uma pessoa confiável. Então você tem que aprender a integrar a sua sombra. E o canceriano ele vai viver a sombra quando ele se casa, né? Aquele aí que ele conhece Saturno, ele conhece o lado mais trevoso da realidade. E eu tenho um tutorial para calcular o Shadbala. Então, se você não fez o seu Shadbala, faça mesmo, não pula essa parte, por favor, que você vai perder muita coisa não sabendo disso. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que ela ensina passo a passo de como você calcular o seu Shadbala. Aí você verifica lá a pontuação do seu Saturno. Então, a gente pode dar continuidade. E os irmãos do seu cônjuge, que são chamados de cunhados, eles são vistos pela casa 9. E Júpiter rege essa casa, porque é a terceira da 9ª. Então, por isso que você precisa ter incorporado o conceito de casas derivadas, o Bhavat Bhavana. Porque quando eu falo a terceira da 9ª, a pessoa que não sabe o que é casas derivadas, ela vai ficar perdida. Tipo assim, por que a terceira? Porque o número 3 rege irmãos na astrologia. Então, a terceira posição da 7 se torna os irmãos do seu cônjuge, os cunhados. Por isso eu falo para vocês sempre para não pular etapas, porque vocês sempre vão entender as coisas pela metade. A sua sogra, a mãe do seu cônjuge, é vista pela casa 10 e Marte rege essa casa. O seu sogro é visto pela casa 3, porque é a 9ª da 7ª e Mercúrio rege essa casa. E os filhos do seu cônjuge, que são os enteados, eles são vistos pela casa 11, que é a 5ª da 7ª e Vênus rege essa casa. Então, vamos supor, você se casa com alguém que já tem filho de outro casamento. É visto, então, os filhos do seu cônjuge pela casa 11.
E os inimigos ou doenças do seu cônjuge são vistos pela casa 12, porque ela é a sexta da sétima. E Mercúrio rege essa casa. Então, quando o canceriano tem muita coisa no signo de Gêmeos, tipo um estélio em Gêmeos, não é muito bom. Na verdade, Mercúrio ele não é um planeta bom para o ascendente em Gêmeos, para o ascendente em Câncer, porque Mercúrio rege casas difíceis, né, para o seu mapa. Então Mercúrio tem essa fama de ser um planeta benéfico, neutro para benéfico, mas para o ascendente em Câncer não. Na mitologia, a Lua é o pai do Mercúrio, e a Lua não assumiu a paternidade do Mercúrio. Quem cuidou da Lua foi Tara e Júpiter. Então é por isso que o Mercúrio não gosta da Lua. Então ele causa muito problema para o ascendente em Câncer. Então, quando você tem muita coisa em Gêmeos, pode indicar que você vai se casar com uma pessoa que é doente. E a morte do seu cônjuge é vista pela casa 2, porque é a oitava da sétima. E o Sol rege essa casa. A casa 2, de fato, assim, do que eu já vi, ela não... Se você tem muita coisa na casa 2, um estélio, não significa em si que você vai casar com uma pessoa que vai morrer cedo. O que eu vejo dos mapas que eu vi é que a pessoa vai se casar com alguém que sofre muita mudança de personalidade, que está constantemente em crise. E a questão da carreira do seu cônjuge, essa é interessante, ela é vista pela casa 4. Porque é a 10ª da sétima. E Vênus rege essa casa. Então, para o ascendente em Câncer, a Vênus ela é muito importante. Porque ela rege a carreira do seu cônjuge. Então, pelo Shadbala, é preferível que ela tenha uma posição alta na pontuação. Que ela tenha um valor alto. E Saturno também, um valor alto. Se você tiver Vênus e Saturno num valor alto, significa que você vai casar com alguém que tenha bom caráter e que tenha uma carreira sólida. Só que quando a Vênus está com uma pontuação fraca, significa que você vai casar com alguém que não consegue se estabelecer profissionalmente muito bem. A Vênus, na verdade, não é um planeta tão ruim como a astrologia, a literatura védica clássica diz. Porque quando a Lua roubou a esposa de Júpiter, Tara, a Vênus, que é o guru dos Asuras, ela ficou do lado da Lua nessa guerra. E Júpiter declarou guerra contra a Lua, porque o Júpiter queria que a Lua retornasse à sua esposa, Tara. E Vênus ficou do lado da Lua. Então, a Vênus ela não é um planeta tão ruim como se parece para o ascendente em Câncer. Ela é, na verdade, o planeta que rege a satisfação profissional do cônjuge. Isso é importante, principalmente para mapas femininos, porque o homem ele fica cruel quando ele se frustra na carreira. Então, quando seu marido se frustra na carreira, ele desconta a frustração na mulher, na esposa. Então, Vênus é um planeta bem importante. E as amizades do seu cônjuge são vistas pela casa 5, porque é a 11ª da quinta. E Marte rege essa casa. Quando você tem um maléfico na casa 5, tipo Ketu na 5, significa que você pode não ter uma relação boa com os amigos do seu cônjuge. Você ama uma pessoa, você se apaixona, mas você não consegue gostar das amizades daquela pessoa. É um problema na casa 5. E já as perdas do cônjuge são vistas pela casa 6, que é a 12ª da sétima, e Júpiter rege essa casa. Júpiter não é um planeta muito benéfico para o ascendente em Câncer, não. Porque ele declarou guerra contra a Lua na história. Porque ele teve a Tara, a esposa dele, roubada, como eu disse.
Então, o Júpiter ele é um planeta rival. Só que a casa 12, ela não necessariamente quando você tem ascendente em Câncer, significa em si que você vai se casar com alguém que vai, tipo, morrer cedo. Não é bem isso. A casa 6, ela é tipo as perdas do cônjuge. Então, assim, quando você tem muito ênfase de planetas em Sagitário, eles vão afetar a sua casa 6, normalmente. Significa que você vai casar com alguém que está sempre perdendo as coisas. Carteira, bolsa, chave do carro. E a casa 6 representa também os gastos do cônjuge. Então, o excesso de planetas na 6 pode trazer esse problema de você se casar com uma pessoa que está sempre se endividando. E as dívidas delas vazam para você. Você se endivida também. E você? Qual é o astro que de fato rege você? A gente falou lá que quais são os planetas que regem os assuntos a ver com seu cônjuge, mas e você? É vista pela casa 1. E a Lua rege a sua casa 1. Porque nós temos o signo de Câncer ocupando a casa 1. Então, de todos os astros, a Lua é de fato o mais importante para você. Então, quando dizem, por exemplo, que a astrologia védica considera o signo lunar como sendo mais importante. Para o ascendente em Câncer, sim, isso é verdade. Por quê? Não porque o signo da Lua é mais importante na védica, porque não é o ascendente. Só que o ascendente coincidiu com sendo justamente o signo da Lua. Então, nesse caso, a Lua vai ser muito importante para você, para medir o seu caráter, a sua força física, robustez física. Então você tem que ver a pontuação da Lua no seu Shadbala. É importante que o valor esteja alto para dar boa robustez física. E um outro planeta muito importante é o seu Atma Karka, que é o que Jaime chama de o indicador da alma. Ele rege a sua identidade de alma. Então verifique qual é o seu Atma Karka. Tá certo? E sobre as suas finanças pessoais, a gente falou das finanças do seu cônjuge, mas e as suas? São vistas pela casa 2, o Sol rege essa casa. Sobre os seus irmãos, quem são eles? Essa pergunta ela pode ser um pouco complexa pelo seguinte, porque na astrologia védica são 2 casas que regem irmãos. Vamos supor que você tenha 3 irmãos e você é o terceiro na fila, em ordem de nascimento. O irmão mais velho, que é o primogênito, ele é sempre visto pela casa 11. Sempre. Então, Vênus rege sua casa 11. Vênus rege seu irmão mais velho. Agora, todos os outros irmãos, independente de ser o segundo ou quarto, eles são sempre vistos pela casa 3. E vai ser Mercúrio que rege essa casa. Se você for filho único, não tem problema. Você pode aplicar essa mesma análise para primos. Então, o primo mais velho, ele é visto pela casa 11. E os primos mais novos, pela casa 3. E você também pode verificar o seu Bhratrikarka, que é o que na astrologia Jaimini é o indicador dos irmãos. Os inimigos declarados e as doenças são vistos pela sua casa 6. E Júpiter rege essa casa. E Sagitário é o signo que ocupa a sua casa 6. E Sagitário é o signo de raiz ou mula tricona de Júpiter. Então Júpiter não é um planeta tão bom para o seu mapa. Tá? E também verifique a sua casa 12, porque a casa 6 e a casa 12 elas são muito parecidas. Se o número 6 na astrologia rege inimigos e doenças, você soma 6 com 6, dá quanto? 12. Então, a casa 12 ela é meio que derivada da casa 6. Elas são bem parecidas, só que a casa 12, primeiro, ela é regida por Mercúrio. Como eu falei, Mercúrio ele já não é um planeta muito bom para o seu mapa. Só que a casa 12 ela representa inimigos ocultos, são as pessoas que te atacam pelas costas. A casa 6 são inimigos declarados, as pessoas que te atacam pela frente. Então, o Mercúrio ele rege aqueles inimigos que são inimigos sutis, que eles não avisam que vão te atacar, mas eles estão fazendo mal para você, estão roubando sua propriedade intelectual,
estão falando mal de você pelas costas. Verifique o seu Genati Karka ou Dinati Karka, que é o astro, segundo o Jaimini, que representa suas lutas, seus inimigos. Ele é o Dinati Karka, é o astro que ocupa o 7º grau mais elevado em longitude, pelo zodíaco sideral. O número 7 na numerologia védica, ele é regido por Ketu, que é um número de destruição. Então, o planeta que ocupa o seu Gnati Karka, ele é um planeta que tem o poder de causar problemas na sua vida. Sobre a sua carreira. A sua carreira, ela é vista pela casa 10. E o Marte rege essa casa. Então, Marte é o planeta mais importante quando se fala de carreira. É preferível que a pontuação dele esteja alta no seu mapa para você conseguir se lançar no mercado de trabalho. Então, para um canceriano ele ter sucesso profissional, ele precisa virar um Marte profissional. Ele precisa ser um marciano profissional. Uma pessoa que é cheia de iniciativa, que não tem medo de testar, de errar, de se jogar, né, de ser o pioneiro. É importante. E engraçado que os novatos em astrologia, eles leem coisas aleatórias na internet, como, por exemplo, Saturno rege a carreira. Assim, o Saturno, em linhas gerais, ok, ele rege trabalho e tudo mais, mas olha as casas que Saturno rege no seu mapa. Ele rege casas diferentes, assim, não é pontual. É o astro que rege a sua carreira, é Marte. E já o dinheiro que você conta, ele é visto pela casa 11. Vou chegar nessa parte primeiro. Mas antes eu quero falar sobre... O Jaimini fala do Amatya Karka. O Amatya Karka é o planeta com o 2º grau mais elevado em longitude. Ele é o outro indicador da sua carreira. Ele te ajuda a fazer as coisas acontecerem. Verifique o Amatya Karka também. Sobre o capital. Voltando para o capital. Ele é visto pela casa 11, porque é a segunda da 10ª, e Vênus rege essa casa. Então, a casa 11, ela rege aquele dinheiro que você conta para se lançar no mercado de trabalho. Vamos supor que você queira ser um youtuber. Ok, não basta só vontade, você precisa ter um bom investimento numa câmera, num aparelho de som, para você começar bem. Então, a casa 11 rege aquele capital que a gente conta para investir no projeto antes dele ser lançado. Então, quando a pessoa tem, no caso do canceriano, a Vênus numa pontuação baixa pelo chá de bala, ou tipo um planeta mais negativo na casa 11, como Mercúrio, para o ascendente em câncer, Mercúrio não é bom. Pode indicar que a pessoa tem dificuldade de se lançar, porque ela não tem capital para iniciar o projeto. E já o marketing da sua carreira é visto pela casa 12, porque ela é a 3ª da 10ª e Mercúrio rege essa casa. Então, quando o Mercúrio está forte, significa que você tem capacidade de fazer marketing até mesmo para terras estrangeiras e conseguir clientes de outros países. A segurança é uma palavra muito importante quando se trata do ascendente em câncer. A segurança para desempenhar a carreira é vista pela casa 1, porque ela é a 4ª da 10ª, e o número 4 ele tem associação com segurança. Então, quando a pessoa não tem segurança para fazer a carreira dela acontecer, é porque ela não tem consistência de caráter. E falta de consistência de caráter é um problema com a casa 1. Porque ela não está sendo verdadeira consigo mesma. Então, como ela vai conseguir ser verdadeira com o público? Entende? E o prazer em trabalhar é visto pela casa 2, porque é a 5ª da 10ª. E o número 5, ele representa prazer, diversão, entretenimento. Então, é o aspecto lúdico da carreira. Então, quando a pessoa tem uma casa 2 forte, na pontuação o Sol estando forte, significa que ela sente prazer em trabalhar. Ela se diverte com o trabalho dela.
E a casa 3, ela representa os inimigos ou rivais da sua carreira, e Mercúrio rege essa casa. Mais um indicador de que Mercúrio ele não é um planeta muito bom. Agora, os aliados da sua carreira são vistos pela casa 4, porque ela é a 7ª da 10ª, e Vênus rege essa casa. Então, quando a pessoa se queixa de que ela não tem pessoas que apoiam os projetos profissionais dela, é um problema com a casa 4. A morte da sua carreira é vista pela casa 5, porque é a 8ª da 10ª. E Marte rege essa casa. A casa 5 ela tem sempre essa fama de ser uma casa boa, mas na perspectiva de carreira não muito. Se você tiver um estéreo na casa 5, pode indicar que você vai ter mais crises profissionais, você vai mudar mais de trabalho com mais frequência. A sua ética de trabalho é vista pela casa 6, porque é a 9ª da 10ª, e Júpiter rege essa casa. O número 9 na astrologia representa a ética. Então, 9 posições da casa 10 é sua ética profissional. A casa 7 representa os seus clientes, porque é a 10ª da 10ª. É a expressão superior da sua casa 10, e o Saturno rege essa casa. Então, é importante o Saturno ele ter uma pontuação alta no seu valor de chá de bala, porque o Saturno representa seus clientes, as pessoas que vão pagar pelo seu serviço. A casa 11 ela representa os ganhos da carreira, porque ela é a 11ª da 8ª. E o Saturno rege essa casa novamente. Então, quando a pessoa se queixa que ela não é bem paga pelo seu trabalho, que o salário dela não está à altura do tanto que ela trabalha, é um problema de casa 8. Com certeza. Rahu na 8, um maléfico aí na 8 atrapalhando o fluxo da casa 8. Então, como você pode ver, a casa 8 ela não é totalmente uma casa ruim, depende da perspectiva que você olha. E a casa 9 representa as perdas da carreira, porque ela é a 12ª da 10ª. E Júpiter rege essa casa. Então, a casa 9, ela representa aqueles gastos da carreira, coisas que a empresa não cobre, que você tem que pagar por fora, mas ela também representa estudos superiores. Então, a pessoa não está trabalhando porque ela está estudando, terminando a faculdade, tipo essas coisas. Ou ela parou de estudar, parou de trabalhar para estudar. Então, a casa 9... ela é a casa das perdas da carreira nesse sentido, que a pessoa para de trabalhar para estudar. A sua mãe, que é um tema muito importante para o ascendente em Câncer, a mãe, ela é vista por Vênus. Vênus rege a sua mãe, porque Vênus rege a sua casa 4. Então, mais uma vez, você vai ouvir aí que a Lua rege a mãe na astrologia. Para o ascendente em Câncer, não. É Vênus que rege. Olha a casa que a Lua rege. A Lua rege sua casa 1. A Lua rege é você, não a sua mãe. Tá errado o preceito. Então, previsões em cima da mãe baseadas num preceito errado, vai sair errada a previsão. É Vênus que rege a sua mãe. Tá certo? E o Jaime diz que o matricarca é o outro indicador mais esotérico da sua mãe. Então, verifique qual é o seu matricarca. O dinheiro da sua mãe é visto pela casa 5, porque é a 2ª da 5ª. E o Marte rege essa casa. Os irmãos da sua mãe são vistos pela casa 6, porque é a 3ª da 4ª. E Júpiter rege seus tios maternos, os irmãos da sua mãe. A sua avó materna é vista pela casa 7, porque é a 4ª da 4ª. E Saturno rege essa casa. O seu avô materno é visto pela casa 12, porque é a 9ª da 4ª, e Mercúrio rege essa casa. Sobre o seu pai, ele é representado pela casa 9, e Júpiter rege essa casa. Então, quando Júpiter está numa pontuação alta no valor do chá de bala, significa que o pai ele é uma presença forte na sua vida. E o indicador esotérico que Jaime chama para o pai é o Pitricarca. Então veja qual planeta é o seu Pitricarca, que ele vai dar algumas indicações mais específicas. O dinheiro do seu pai é visto pela casa 10.
porque é a segunda da nona. Então, o Marte rege essa casa. Então, quando você tem Marte bem posicionado, por exemplo, Marte na casa 10 em Áries, é uma posição muito forte que favorece a questão financeira do pai. Então, o pai vai financiar os projetos do canceriano. Os tios paternos são vistos pela casa 11, porque é a terceira da nona e Vênus rege essa casa. A avó paterna é vista pela casa 12, porque é a quarta da nona e Mercúrio rege essa casa. E o avô paterno é visto pela casa 5, porque é a nona da nona. É o pai do seu pai e Marte rege essa casa. Sobre os seus filhos, eles também são vistos pela casa 5. E Marte rege essa casa. Então, Marte é um planeta importante para pessoas com ascendente em Câncer que querem ser pais. Ele precisa estar favorecido no mapa. Um valor alto no Shambhala, numa boa casa, onde ele faz bem. E também Jaime chama o indicador esotérico de filhos, que é o Putrikarka. Veja qual planeta ocupa o posto de Putrikarka no seu mapa, que ele vai ser importante para aferir a importância dos seus filhos na sua vida, se você confia neles. A casa 6 representa o dinheiro dos seus filhos, porque é a segunda da sexta, e Júpiter rege essa casa. E a casa 11 fica representando a sua nora ou seu genro, que são os filhos, são os cônjuges do seu filho, dos seus filhos, porque é a sétima da quinta e Vênus rege essa casa. A casa 11 também representa os filhos adotivos e Vênus rege também filhos adotivos por causa disso. Por que isso? A casa 11 ela é a oitava da quarta, é a morte da longevidade. Então, para a pessoa adotar, ela tem que ter uma casa 11 boa. Ela tem que ter Vênus boa, no caso desse mapa aqui. E planetas que fazem muito bem na casa 11, que são muito benéficos, é Marte, faz muito bem na 11. Majoritariamente, a Vênus na 11 também faz muito bem. Você tem que ter alguma coisa apoiando a sua casa 11. Para favorecer filhos. Agora, se você tiver um maléfico na 11, Rahu, Ketu na 11, não é muito bom não para filhos. E por último, os seus netos. Os netos são representados pela sua casa 9, porque é a quinta da quinta. São os filhos dos seus filhos e Júpiter rege essa casa, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todos os parentes para o ascendente em Câncer. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!